A saga de Anjos da Noite, em seu início, teve um grande começo quando fez a releitura de Romeu e Julieta com um tanto de ação. Claro que nem tudo é perfeito. Se quiser saber tudo sobre estes dois primeiros filmes, o vídeo aqui foi o último lançado no canal. E hoje daremos então uma olhada no filho do meio, chamado de Rise of Lycans, ou A Rebelião. Uma mudança total do que estávamos acostumados, e quem sabe isso pode ser uma ideia genial de algumas formas, porém também vem com seus problemas. Antes de viajarmos para o passado, gostaria de agradecer o apoio de todos até o momento e pedir para que você se inscreva, deixe o gostei e me diga se gosta ou não do Rise of Lycans. E, para quem quiser ajudar o canal mais diretamente, pode então se tornar membro para dar um auxílio e também aí ter acesso antecipado aos vídeos do canal. O que estava acontecendo? Os dois primeiros filmes foram lançados em 2003 e então em 2006. É claro que tem muito DNA em comum, não somente por sua proximidade, mas como ambos foram feitos. Novamente, mais informações no vídeo anterior. O Rise of Lycans foi lançado em 2009 e não é somente uma total mudança do que estamos acostumados, faz algo muito diferente para a época. Mostram o passado, o que é um plano um tanto ousado. Eu realmente não tenho nenhuma dúvida no motivo que este filme foi feito. Muitos dos conceitos e histórias, principalmente toda a ideia original dos vampiros modernos, vem de toda essa estética de castelos, armaduras e coisas antigas. E este é um filme com tanta história que poderiam ter lançado em todos os anos até hoje e ainda teríamos materiais a serem explorados. É claro que temos muitos fãs dos filmes que têm uma grande predisposição para gostar desse tipo de coisa. Existem muitas pessoas que este é seu filme favorito. Em algumas pesquisas que fiz, pode-se dizer que se juntar os dois últimos filmes, o número de pessoas que gosta mais do terceiro fica maior do que estes. E por uma boa taxa, uns 5 ou 6%. E conheço pessoalmente algumas pessoas que nem gostam direito da saga, mas ama este filme em específico. Em 2002, toda a ideia de Matrix já estava se esvaindo. Não deixou de ser um filme importante, isso nunca deixou de ser, mas não era mais preciso copiar totalmente para fazer sucesso. Os filmes de ação poderiam agora começar a buscar um tanto mais de identidade. Existe um argumento a ser feito que toda a saga pode ser colocada nos tempos antigos até o segundo filme, pelo menos. Este seria o grande momento que a saga poderia sair da sua zona de conforto inicial e demonstrar que tinha alguma chance de se tornar algo ainda maior. Resolveram então contar uma das histórias mostradas, porém não totalmente exploradas, a de Lucian e de sua amada Sonya. E aproveitando que falei o nome de alguns personagens em específico, já para fazer a transição para a próxima parte, gostaria de dizer que este canal tem muita coisa sobre Anjos da Noite, e por isso tenho vários vídeos, principalmente sobre os personagens. Então, todos os personagens principais, alguns outros, já ganharam vídeo no canal. Qualquer personagem importante tem vídeo. Tudo isso para falar que resumirei muito o filme aqui, passando por alguns pontos principais para dar a ideia geral do que a obra tem a nos oferecer. Pequenos detalhes e outras coisas não terão tanto destaque assim. Por isso, se tiver curiosidade, os vídeos específicos dos personagens pode ser a solução. O filme começa com o nascimento de Lucian, que é o primeiro dos Lycans, ou seja, um lobisomem que pode mudar para sua forma humana. Essa, pelo menos, é a nomenclatura mais aceita. E vemos então ele crescer como um servo e se apaixonar pela filha de Victor, Sonya. Temos então uma boa noção do que estava acontecendo no momento. Victor comandava os vampiros por ser a sua vez na The Chain, enquanto os lobos ameaçavam os vampiros imortais, enquanto Sonya e Lucian tinham um romance escondido. Nas sombras, mais forte do que o amor deles seria a ambição de Victor de ter todos os vampiros imortais sobre o seu punho de prata.
Tanto para manter o seu poder quanto pela pressão do conselho, ele faz mais lobisomens e Lycans para serem protetores durante o dia. O amor secreto dos dois é colocado em xeque quando Andreas, o historiador, descobre este romance e tenta um jogo político, dando uma chave da coleira para Lucien. Esta que seria utilizada um pouco tempo depois, quando Sonia está escoltando um grupo de nobres e são atacados por lobisomens. Todos lutam bravamente, só que os números são muito grandes, e neste momento Lucien, vendo toda a Batalha dos Muros, entra nessa. Porém, também tem grandes problemas. E é quando tira a sua coleira com a chave e tem uma conversa com os lobisomens na sua forma de Lycan. Este é o evento que causa Lucien a ser muito machucado pelos vampiros e também começar a se tornar um líder devido aos novos prisioneiros. E também quando ele conhece Raze. Ao mesmo tempo, ao ferir o Lycan, Sonia começa a ter grandes sentimentos negativos contra o seu pai e agravar os seus pensamentos negativos sobre todo o sistema vampírico. A situação no castelo fica tensa com o problema com os nobres e Lucien, conseguindo diversos aliados e pessoas que lutariam com ele por muito tempo e seriam muito fiéis, talvez devido agora a serem da mesma espécie. Os Lycans, com a ajuda do historiador, conseguem organizar uma fuga, um plano arriscado onde alguns perdem a vida e outros são capturados durante o processo. Aqueles que conseguem se esconder nas florestas, onde Lucien consegue ainda mais uma aliança com os lobisomens selvagens. O problema é que Sonia ainda está presa e sendo ameaçada por Victor. Outros Lycans também estavam no castelo. Lucien então invade o lugar para tentar soltar Sonia. Antes da grande batalha, eles são emboscados pelos mercadores de Victor, que tem uma briga com sua filha, e é quando também todos descobrem que Sonia estaria grávida, o que alegra Lucien e causa nojo em seu pai. Ambos são capturados e bem machucados. Sonia vê o sol nascer pela primeira e última vez. Lucien, ao assistir tudo em sua fúria durante a noite, alguns segundos de ser acabado por Victor, seu ex-sogro, se liberta e é acertado várias vezes. Ao chegar às muralhas, solta um uivo que causa um grande ataque de Lycans e lobisomens. Lucien e Victor têm uma grande luta onde o vampiro é ferido gravemente, porém ainda vive, e Lucien e seus lobos acabam com praticamente todos os vampiros, sendo então, nas palavras de Lucien, apenas o começo. O que funciona? A minha maior crítica dos primeiros filmes é que faltava tempo para tudo respirar, e a maior problemática dos fãs que flui é que os personagens são muito mal aproveitados, e este filme inteiro é a proposta de melhorar toda a jornada dos personagens. Obviamente que a volta dos atores em seus papéis originais ajuda muito em entender toda a continuidade, vale para todos os personagens principais, menos para Sonia, que na verdade tentaram uma atriz muito parecida com Selina, por ser uma das grandes ideias da similaridade entre as duas. Então temos um filme inteiro explorando melhor o relacionamento dos personagens e como eram as coisas nos tempos antigos. Claramente que toda a estética do filme tem uma forma medieval, toda a ideia do goticismo está de volta em todos os lugares, as sombras fortes, e tudo o que existe sobre o mundo, toda a estética do filme é muito do meu gosto, e pela recepção dos fãs, acredito que seja verdade para muitos também. A falta de armas modernas, na minha opinião, não faz nenhuma falta, deixando até mesmo algumas coisas um tanto mais pessoais, que é interessante de ver como os vampiros tomam todas as medidas possíveis para lutar contra seus maiores agressores. A atuação para mim está totalmente no ponto, bizarra e com um tom de Shakespeare bêbado, na sua melhor forma possível. Sobre os erros históricos. Essa é uma crítica que vejo às vezes sobre este filme e muito sobre outros, principalmente como O Coração Valente, que é o Braveheart, o Gladiador, entre outros, onde as pessoas se focam muito em acontecimentos históricos, datas, equipamentos, entre outras coisas. O que eu tenho a dizer é que eu não ligo, não dou a mínima
para isso. Não é um documentário ou nada do tipo. Geralmente, isso é baseado em fatos reais. O importante é o entretenimento e a história, a narrativa, a atuação, entre outros pontos. E ainda creio que aqueles que acreditam em tudo que vem nos filmes têm muito mais do que se preocupar. Eu, quando vejo um filme, geralmente, se gosto do período histórico ou alguma coisa, eu vou procurar mais sobre o assunto e me informo. Agregando então ao meu conhecimento, que agora tenho um filme que eu gosto e um pouco mais de informação. O mesmo vale para isso. Conheço um pouco mais da história da Hungria e de outras partes ali da região e tenho um filme que amo. Na verdade, uma saga que eu amo. O que não funciona. Eu vou para uma tangente aqui fazer uma analogia para tentar exemplificar bem legal o que eu quero passar. Nos quadrinhos e também nos filmes, por exemplo, da Marvel, no começo de toda a era dos filmes de heróis, as aventuras separadas dos personagens sempre tinham um grande problema. Estes personagens não poderiam mudar totalmente. Eles tinham a liberdade de fazer algumas pequenas coisas e talvez avançar a personalidade. O problema é que a base do personagem precisava estar intacta. Nada poderia realmente mudar, afinal não seria apenas o Capitão América, e sim o líder dos Vingadores. Ele sempre precisava voltar aos Vingadores. Ele sempre precisava voltar para a velha persona para poder ter outras aventuras em outros patamares maiores. É exatamente o que temos aqui. Toda essa história já tinha sido contada. Todos os personagens mais importantes já tinham seus destinos pré-determinados. E nada o que acontece realmente faz muita diferença. Ainda que eu ame ter uma boa expansão na personalidade de Lucian, ver ele antes do seu trauma, pois todos os outros não mudam tanto assim. Principalmente o churrasquinho. É algo que fica um tanto na corda bamba sobre os lobisomens. Nos 2 primeiros filmes, os Lycans eram feitos com uma mistura de efeitos práticos e um tantinho de computação gráfica. E ainda que não tão ameaçadores assim, eram palpáveis. Era possível de sentir eles no local e o medo vinha da probabilidade de uma criatura daquela realmente poder existir, um fator muito importante para a parte do horror. Nada de totalmente errado com este filme, mas parecem menos reais, apesar de maiores e mais ameaçadores em teoria, o que deu uma grande identidade para as duas espécies, mas fica um tanto fora do total para mim, principalmente em contraste com o resto do mundo mais realista. Isso não era para ser uma trilogia? Os 2 primeiros filmes mais este eram para se tornar uma trilogia, o que o terceiro filme seria feito conforme o gosto do público. Olha, eu não entendo como um filme de ação super corrido dá reação para um medieval para explorar um mundo onde não tem uma sequência lógica de um para o outro. Me chame de cético, mas eu realmente não acredito no que eles disseram. O que me parece é que este não estava dentro dos planos originais, e sim naquela parte que me refiro com uma extensão da obra. Este filme tem cara de spin-off ou de reboot, que continuação do gosto das pessoas que não foi. O que sobra, na verdade, é um filme muito bom. Um corrido que fica um tanto chato por não fazer nada de novo e pouco apresentar de coisas novas. Conclusão. Este é um bom filme que tenta resgatar todo o material do primeiro, ou pelo menos a identidade do primeiro. E tenta também ter uma estética própria. E tenho que dizer que nesta proposta inicial não falha em nenhum segundo. Já trazer algo mais interessante para a frente da tela é uma outra história. A narrativa para mim sofreu demais. O filme é curto, muito curto, e não apresenta nada de novo ou de velho. Não tenta expandir em nada. E sim uma coisa que meio que sem graça, meio que óbvia. Isso não é bom para mim. Este, para mim, é um grande exemplo de pensar no que você deseja. No primeiro vídeo, pensei que deixar a história respirar fosse o real problema do filme, mas na verdade você tem que deixar respirar e tomar forma. Não adianta apenas deixar alguma coisa se expandir por ela só e esperar que dê o melhor. Não ficou tão bom assim. Então a ideia foi boa. Respirar é necessário, mas você precisa respirar com qualidade. Também saber expandir todo esse tempo dado e tudo o que está sendo feito. E para finalizar num tom um pouquinho melhor,
Quero dizer então que as cenas de ação para mim são particularmente fantásticas, ainda que com os lobisomens sendo feito por computação gráfica, nós nunca tivemos uma escala tão grande assim em cena. Foi algo fantástico ver a invasão dos Lycans e dos lobisomens contra os vampiros, ver as cenas de toda a batalha. Foi genial, muito bom. E muito legal ver a briga do Victor e do Lucian. O Victor, para mim, ele é para mim não, né? Ele é demonstrado nos filmes como muito poderoso. Quer saber mais sobre esse tipo de coisa? Tem um vídeo chamado Os Vampiros Mais Fortes de Underworld, de Anjos da Noite. E, né, você vai ver que o que eu faço com o Victor lá. E o mais interessante é que ele meio que perde pro Lucian. Ele perde, ainda que o Lucian tenha usado a fraqueza da luz solar, que é uma fraqueza bem fácil, bem difícil de você fazer à noite, mas estava durante o dia, mas ele consegue ganhar, até mesmo antes desse fato, ele consegue aguentar, dá bastante trabalho pro Victor, que demonstra que o Lucian era bem fora da curva, e que se não fosse aquela munição especial do primeiro filme, seria muito mais difícil de pará-lo. Fica aí o grande ponto alto para mim é a briga dos dois.